é nos conformarmos à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o grande objetivo da sua vida. O grande objetivo da sua vida não pode ser ganhar dinheiro, ser feliz no amor afetivo, né? A gente tem uns contos infantis, aqueles contos da Disney, aquelas coisas. O ápice da felicidade humana é quando o príncipe encontra a princesa, aí eles casam, e o que acontece no final? E viveram felizes para sempre. Como se a união afetiva entre pessoas fosse o ápice da realização humana. Mas não é. O ápice da realização humana é nos conformarmos à imagem e semelhança de Cristo. É vivermos para a glória dele, é caminharmos na presença dele. E por isso que nós estamos aqui reunidos, para a gente aprender a crescer em santidade com o nosso Deus. E para crescer em santidade com o nosso Deus, nós precisamos de conhecer melhor a palavra dele, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. E por isso, nessa lição de hoje, a primeira oportunidade que eu tenho aqui para a gente conversar na escola bíblica, eu quero, em honra à palavra de Deus, começar o nosso estudo não tratando algum tema relativo à palavra de Deus, mas falando da palavra em si. Eu quero trazer para a gente algumas lições aqui da compreensão da palavra de Deus. Por isso que o título aí é Teologia da Revelação. A palavra de Deus como uma revelação do nosso Deus. Está apitando aqui, deixa eu ver o que está pegando. Acho que não está mudando, Parola. Está dando um apitozinho aqui, mas não muda lá. Amém. Tá certo. Olha lá, então a doutrina da revelação. O que a gente tem que entender primeiro? Que Deus é um Deus que se revela. A primeira coisa que nós temos que entender. Se Deus não se revelasse, seria impossível que nós nos achegássemos a Deus. O homem, ele não pode, por si só, achegar a Deus. É Deus que se revela. Vocês lembram lá da Torre de Babel? Vocês estudaram a Torre de Babel na escola bíblica? Qual foi o problema da Torre de Babel? Por que Deus amaldiçoou aquele empreendimento? Porque as pessoas, elas construíram uma torre com o fim de chegarem até os céus. Então, elas tinham a ambição de fazer algo de baixo para cima, buscar uma espiritualidade de baixo para cima, é construída assim. Mas a Bíblia, o cristianismo, mostra que a fé cristã ela é de cima para baixo. É Deus que se manifesta aos homens. É Deus que se revela. E aí, então, a gente pode concluir o que está ali. Ó, todo conhecimento que se pode ter sobre Deus depende exclusivamente da iniciativa do próprio Deus em se revelar. Então, nós temos dois tipos de revelação. Revelação geral e revelação especial. Esse aqui é um assunto que eu tratei por alguns anos no próprio seminário Coinonia. Então, eu estou passando isso para vocês. Eu não trato mais desse assunto lá no seminário, mas tem outro professor para isso, mas é algo que realmente é relevante para nós entendermos. Deus ele se revela de duas formas. Duas formas. A primeira forma que Deus se revela é o que a gente chama de revelação geral, e a segunda, revelação especial. Olha lá. O que é a revelação geral? Primeiro, é a comunicação que Deus faz de si mesmo a todas as pessoas. Por que ela é geral? Vamos lá. Primeiro, porque é a todas as pessoas. E segundo, porque o conteúdo dela é genérico, é geral. Eu vou explicar para vocês vão entender melhor como é que isso funciona. Olha lá, Deus se revela na natureza, na história, na humanidade. É ou não é? O Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O que o Salmo está dizendo? Que o céu ele é um pregador. A proclamação, ele prega, ele anuncia o quê? As obras de Deus. Então, os céus, a criação de Deus, a natureza, ela manifesta quem Deus é, ela revela que por trás de toda beleza natural existe um Criador soberano, maravilhoso, infinito, poderoso, sábio, que criou
todas as coisas. Isso é revelado a todos, todos nós sabemos disso. Também no cultivo da história lá, o cuidado, o governo da criação, o Salmo 66, versículo 7, versículo 8, trazem essa consideração. O Deus, ele cuida das nações, ele governa os povos, ele age com sabedoria. Então, o rumo que a história vai dando, dá sinais também da revelação de Deus. Por último, Deus se revela na humanidade, na consciência moral. E aí a gente merece ter um pouquinho de atenção para entender esse tipo de revelação. Vamos abrir a Bíblia aí? Nós estamos na escola bíblica. É o momento de nós abrirmos a palavra de Deus e aprendermos dela. Olha o que está lá em Romanos, capítulo 2. Que coisa extraordinária. Romanos é talvez a carta mais teológica, essa aí junto com Hebreus, talvez, as cartas mais teológicas de toda a Bíblia, que tem muito assunto para a gente conhecer, aprender, desenvolver. Então, olha o que está escrito lá. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também ao que, gente? A consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Tá bom por aqui. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo, Paulo começa na sua carta, a gente está no início da carta de Paulo, Paulo começa explicando que todo ser humano ele é pecador. Por quê? Porque ele vai apresentar o evangelho para as pessoas. Não faz sentido você falar para alguém que ele precisa de salvação, se ele não souber que ele está perdido. Não está perdido, não sei, não estou perdido, para que um salvador? Então, por isso que quando a gente evangeliza alguém, a primeira coisa que a gente tem que mostrar para ela, que ela precisa de um salvador. Que sem Deus ela está perdida, que sem Deus ela é uma pecadora. Só vá listar os 10 mandamentos, por exemplo. Ninguém, é impossível nós vivermos em todo momento da nossa vida cumprindo os 10 mandamentos. Por quê, gente? Porque nós somos falhos, imperfeitos. Só existiu um que foi perfeito todo o tempo, que é Jesus Cristo. Nós, então, entramos na categoria que Paulo diz que daqueles que carecem da graça salvadora de Deus. E aí ele fala que, mas aqui, e aqueles que não têm lei? O que é lei aqui? Não tem o Antigo Testamento, não tem a Bíblia. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Como é que será que eles também precisam de salvação? Como é que é isso? Eles nunca ouviram falar de Jesus. O que Paulo vai dizer? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque mesmo aquelas pessoas que não têm a lei de Deus, elas têm algo no interior delas, no coração, que é o que Paulo chama do quê? Da consciência. A lei gravada no coração. Todo ser humano, ele tem consciência moral. No fundo, no mais íntimo da alma dele, ele sabe que ele erra, que ele é imperfeito, que ele falha, ele tem uma consciência, ele sabe no fundo o que é certo, o que é errado. Todo homicida sabe no fundo que é errado matar. Todos sabem isso. Por quê? Porque Deus colocou no coração do homem a sua lei gravada no coração. Não. Essa carta, ele é uma das primeiras cartas que ele escreve. Ele estava com a intenção de ir para a Espanha. E aí ele envia essa carta para Roma, para saudar uns amigos lá, né, umas pessoas que ele conhecia, mas ele nunca tinha ido na igreja. E aí ele manda essa carta com a intenção de... para uma igreja que havia se formado lá. Não foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Foi uma igreja que surgiu pela conversão de judeus que moravam em Roma, a grande capital do Império Romano. Eles se convertem ali, eles recebem alguns gentios também, e Paulo
envia uma carta para poder ensinar essas pessoas o evangelho e como elas lidarem na relação entre gregos, ou gentios e judeus. Não tinha ido para a prisão. Não, também não. Ele tinha a intenção. Ele tinha a intenção de... Exatamente, não conhecia eles. Inspiração do Espírito Santo. Parece que ele conhecia algumas pessoas, no capítulo 16, ele manda uns abraços lá, parece que ele conhecia algumas pessoas que estavam lá, mas ele não conhecia a igreja de fato. Né? A igreja, na época, segundo a história, ela era pastoreada por um homem chamado Clemente. Era um líder que tinha uma liderança em torno dele, e ali ele conduziu a igreja de Roma. Não, parece que foram a conversão de judeus. Possivelmente, o que aconteceu? Roma era a capital do império, correto? Tá ótimo, não tem problema, pode perguntar. Roma era a capital do império. O que houve, a grande parte das evangelizações que ocorreram no primeiro século, foram em virtude de duas classes de pessoas. A primeira delas foram os comerciantes. Jerusalém era rota importante de comércio, ligava o Oriente ao Ocidente. E ali muitos comerciantes passavam em Jerusalém, conversavam, ouviam da nova fé em Cristo, e ali se convertiam. E quando eles voltavam de novo para a sua cidade, o que eles faziam? Eles traziam aquela nova fé. Uma segunda possibilidade também, além dos comerciantes, eram os militares. Os militares, eles tinham... a guarda deles era mediante assim, uma troca de circunscrição. Então, às vezes, eles estavam no lugar, iam redirecionados para outros, eles ficavam circulando nas cidades. E também guardas, possivelmente militares, que tiveram ali, ouviram o Evangelho, receberam a Cristo, quando foram comissionados para Roma, também puderam ter levado essa fé aí. A gente não sabe, de fato, quem plantou essa igreja. O que a gente sabe pela história, que não está nem na Bíblia, no século II, a gente tem a figura de Clemente, o chamado Clemente Romano, como o líder, o possível, bem provável líder dessa igreja aqui que Paulo está escrevendo. Exatamente. Ali já são as cartas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Se convertiam através de Paulo. Agora, Paulo fala disso, se eu não me engano, em Filipenses, não é isso? Ele está ali, aí sim, já na prisão. E a segunda Timóteo ele também escreve na prisão, aí é na prisão de Roma mesmo, que é a última carta de Paulo. Paulo ficou preso definitivamente para morrer mesmo na época do imperador Nero. Então, aí sim, ele vai para Roma, fica ali preso, e escreve 2 Timóteo, e é praticamente a carta de despedida dele. Tanto que é ali que ele fala, combati o bom combate, né? E guardei a carreira, né? Mantive a pé, guardei a carreira. Então, ele... É toda uma trajetória aí. Aqui, Paulo dedica muito à explicação do Evangelho, porque ele estava escrevendo para uma igreja importante, na capital do Império. Então, aqui tem muitas considerações importantes para a gente fazer. E entre delas é essa, a consciência moral. Então, todo ser humano, ele tem a consciência dos seus pecados, lá no íntimo, todos nós. E isso é um sinal da revelação de Deus, Deus se revela. Então, essa é a revelação geral de Deus, que todo ser humano recebe. Por outro lado, nós temos também a revelação especial. Por quê, gente? Porque a revelação geral, ela não tem a especificidade da revelação especial. As pessoas vivem o tempo inteiro tendo contato com a revelação geral. Elas têm contato consigo mesmas, com a sua consciência. Elas têm contato com a natureza, com o mundo, com as belezas de Deus. Mas o coração humano, ele é tão pecador, tão cego para as coisas de Deus,
que a revelação geral ela não é suficiente para salvar o homem. Por isso, então, que Deus providencia a sua revelação especial. E aqui a gente começa a entrar no assunto da Bíblia propriamente dito. A revelação especial é a comunicação que Deus faz pelo mundo, no mundo. É a comunicação mesmo, direta, fala, clara, explícita, detalhada, que revela os cuidados de Deus, que revela os atributos de Deus. Então, a forma da gente entender a revelação especial é um termozinho que está na Bíblia também, é a palavra de Deus, é a comunicação inteligível lá no slide, entre Deus e os seres humanos. E essa comunicação aconteceu na história por vários meios, visões, anjos, sonhos, milagres, intervenção de Deus na história, palavras ditas verbalmente por Deus, inspiração dos profetas e apóstolos, e especialmente o texto das Escrituras. O próprio Jesus também, João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A palavrinha verbo ali é logos, pode ser traduzida como palavra também. Então Jesus é a palavra de Deus encarnada. E nós temos de forma bem importante para a gente a revelação especial nas Escrituras Sagradas. É a forma que Deus se revela a nós. E aí então nós podemos entender que a Bíblia é a fonte máxima da compreensão sobre Deus. Deus ele se revela, como a gente viu, em sonhos, por meio de anjos, se revela. Mas a forma mais palpável, cotidiana, a forma mais nobre que Deus deu para o povo dele, para experimentar a vontade e o conhecimento de Deus, é a sua palavra. Eu lembro uma vez, minha esposa conta essa história, ela estava no ponto de ônibus, e ela estava orando no ponto de ônibus. Ela falou assim: Deus, fala comigo, Senhor, eu preciso de ouvir sua voz. Deus me ajuda, eu preciso de um avivamento. Fala comigo, fala. Senhor, fala, eu preciso da sua voz. E aí, enquanto ela orava, o ônibus chegou. Aí o ônibus chegou, ela entrou no ônibus, e naquele pensamento, né, Deus. Aí quando ela entrou assim, o ônibus estava cheio, ela ficou ali perto do motorista, naquela parte de vidro ali que tem uns comunicados, né? Hoje em dia os ônibus não são assim mais, mas logo ali, aquela parte que separa o motorista dos passageiros, ela ficou ali. E para surpresa dela, naquela parte de avisos estava colado um adesivozinho do esmilinguido. Alguém lembra do esmilinguido? Então tinha lá o adesivo do esmilinguido escrito assim: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Aí ela disse que tomou um tapa de luva de Deus, né? Que ela estava justamente orando: Deus, eu quero ouvir sua voz, fala. E aí o bilhetinho lá mostrou para ela: você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ter contato, quer ter experiência com Deus? É através da sua santa e poderosa palavra. É ali que Deus se revela. Então, a revelação bíblica, eu quero falar para vocês, nesses minutinhos que nós temos agora, e aí agora talvez um pouco mais de calma, mais detalhe, sobre 3 marcas da Bíblia. 3 marcas. 3 coisas que nós devemos entender da palavra de Deus. A primeira é que a Bíblia é suprema. Supremacia, a supremacia das Escrituras. Por que a Bíblia é suprema? Porque ela durará para sempre. Abra lá Mateus 24. Mateus 24. Olha o que está escrito. Mateus 24, 31. É um texto bem conhecido, mas vamos manuseando aí a palavra. Passará o céu e a terra, porém, minhas palavras não passarão. Os céus e terra, tudo vai passar, tudo é temporal, mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela se mantém, ela é suprema, ela durará para sempre. Por que a Bíblia também é suprema, gente? Porque ela será totalmente cumprida. Olha que legal, Marcos, ainda nos Evangelhos,
Vai lá, Evangelho de Marcos, o próximo evangelho aí na sua Bíblia, no capítulo 14. Olha o que está escrito lá, acompanha aí. 14, 49. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Está vendo? Jesus está nos seus últimos dias, a elite judaica da época estava perseguindo Jesus, e aí o que ele diz? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para o que, gente? Se cumpram as Escrituras. O que Jesus está dizendo? Vocês vão me prender, vocês vão me pegar, vocês vão me crucificar, não é porque vocês conseguiram, vocês são poderosos, Deus está com vocês e vocês foram bem-sucedidos nos seus planos. Na verdade, isso que vocês estão fazendo comigo é para que se cumpra a Escritura. Pessoal, a palavra de Deus ela é suprema, porque ela vai se cumprir. Já se cumpriu em muitos aspectos e vai se cumprir na sua totalidade até o fim dos tempos. Deu um problema aqui, ó. Vamos ver lá o outro ponto. Vai ajeitar. O outro ponto aqui, ó. Espera aí que voltou. Eu falei que a Bíblia é suprema, eu também preciso de dizer para vocês que a Bíblia ela é infalível. Abra lá, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Ela é infalível. Olha lá. 2 Pedro. Segunda Pedro. Opa, estou no texto errado. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Bíblia provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, por que a Bíblia é infalível? Porque ela vem de Deus. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Os homens falaram da parte de Deus. Todo escritor bíblico, ele falou da parte de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção na justiça. Então, a Bíblia ela tem esse poder extraordinário. Ela não pode falhar, porque ela vem de Deus. E também porque ela é a verdade. Vamos juntos? Vamos lá exercitar a abertura da palavra? Evangelho de João, 17. Olha que maravilha. Jesus ensinando, está vendo? 17, versículos 15. Olha lá. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vocês lembram que eu comecei a classe de hoje, a gente falando que nós devemos, a Bíblia nos orienta a desenvolver a nossa salvação, e esse desenvolvimento se dá por meio da santificação. Olha o que Jesus está dizendo. Como é que a gente faz para nos tornarmos pessoas mais santas, mais cheias da presença de Deus? Nós somos santificados por meio da verdade. E essa verdade é a verdade que está contida na palavra de Deus. Por isso que é importante você vir na escola bíblica. Por isso que é importante você estudar, você dedicar, você se comprometer. Não restrinja o seu contato com a palavra de Deus só no culto aqui com o pastor pregando. Mantenha um contato regular, leia, aprenda. É isso que vai fazer com que você tenha a santificação. Ela é a verdade.
E por que a Bíblia também é infalível? Porque ela sempre cumpre o seu propósito. Um texto famosíssimo, Isaías 55. Todo mundo aí abrindo a Bíblia? O pessoal está rápido aí, hein? O pessoal achando rápido. Então lá, Isaías 55. Diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu designei. As pessoas falam muito isso, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre os seus efeitos, os seus desígnios. Deus, quando Ele lança, Deus não joga papo fora, né? Você já viu a pessoa, o que você está fazendo? Estou jogando conversa fora, estou batendo papo aqui. Deus, Ele não joga a palavra fora. Tudo que sai da boca de Deus é virtude e é algo que tem os seus efeitos, ele surte os seus efeitos. E é isso que o texto está dizendo aqui de uma forma poética, usando a linguagem da semente. Então, ela cumpre o seu propósito, ela é infalível, é impossível que Deus decrete algo e esse algo não aconteça. Por quê, gente? Porque Ele é Deus. Não há ninguém superior a Deus, não há ninguém que o resista, não há ninguém que o aconselhe. Não é isso que a Bíblia diz? Não há ninguém superior a Ele. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele tem uma sabedoria infinita, uma bondade absoluta. Ele tem um poder nas mãos. Ele está sentado no trono, símbolo de poder. Ele tem o cetro da justiça, sinal de governo, de controle. Então, Deus controla todas as coisas. E o que Deus falou é perfeito, é infalível, porque se cumpre. Amém. A terceira marca, nós vimos então duas marcas agora. Nós vimos que a Bíblia é suprema, ela durará para sempre, ela será totalmente cumprida. Nós vimos que ela é infalível, Deus é um Deus que não mente, não pode mentir, né? Ela é a verdade e ela cumpre o seu propósito. Por último, a terceira marca da Bíblia que eu quero mostrar para vocês é que a Bíblia é suficiente. Suficiente. Essa marca aqui é uma das marcas mais negligenciadas pelas pessoas. As pessoas acham que elas precisam da Bíblia e mais um pouquinho. Da Bíblia e mais um amuleto. Da Bíblia e qualquer outro objeto de crença. Mas a Bíblia, ela é suficiente. Porque não precisamos de nada além dela, nada, nada, nada. Deuteronômio diz isso. Olha como a gente passeou na Bíblia hoje. Fomos nos Evangelhos, na carta de Paulo, agora no Pentateuco. A melhor forma de você decorar a ordem dos textos bíblicos, a ordem dos livros bíblicos, a ordem dos blocos de livros, olha lá que legal, a gente tem ali o quadro com a lista, dividida por blocos de livros. A melhor forma de você se apropriar desse conhecimento, dessa informação, é fazendo isso aqui que a gente está fazendo aqui agora, abrindo a palavra, manuseando, procurando os textos. Eu não troco isso, eu tenho um aplicativo no celular hoje, que basta eu clicar, e aí aparece o versículo lá. Mas eu gosto de ter esse contato com o livro, de manusear, de folhear, é uma ótima forma de você ter contato com a palavra de Deus. Então está lá, o Deuteronômio 4, versículo 2, olha o que diz aqui: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos mando. Não acrescente nada, não diminua nada. Tem um teólogo chamado Agostinho de Hipona, do quarto século, ele diz o seguinte: todo aquele que
que tira da Bíblia só aquilo que interessa e ignora o que não interessa, não é na Bíblia que ele acredita, mas em si mesmo. Todo aquele que fica selecionando, não, isso aqui da Bíblia eu gosto, isso aqui da Bíblia eu não gosto. Eu lembro uma vez que eu cheguei na casa da minha família, a família da minha mãe, tinha um tio lá que eu não via há muito tempo, aí ele chegou para mim e falou: ô Beto, tá legal, tô vendo isso, tá estudando a Bíblia e tal, aquela coisa toda, mas aqui, cara, eu gosto muito do Novo Testamento, o Antigo Testamento eu não gosto, não, esse negócio de que Deus mandou matar lá o povo, aquela coisa, tal, aquelas leis lá, eu não gosto, eu gosto do Novo. E aí, o que você acha disso, né? Que quis me provocar. Aí eu falei com ele, falou: olha, cara, o curioso é que Jesus, ele citou o Antigo Testamento várias vezes. O início do ministério dele, na leitura do profeta Isaías, ele disse aqui, ó, os céus e a terra vão passar, mas a palavra não vai passar. Ele disse que nenhum tio, né, na verdade é o iod, é a menorzinha, o menor sinal linguístico do hebraico, nada disso vai deixar de cumprir, tudo aquilo tem uma função na palavra de Deus. Então, o próprio Jesus, ele legitimou a Bíblia. Então, não tire nada, não tire. Também não inclua, né? O catolicismo, ele incluiu 7 livros no Antigo Testamento. Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Judite. Então, são livros que foram inseridos, mas a gente tem que ter muito temor, porque Deus está dizendo aqui, olha, a gente não deve incluir nada, nem tirar nada, e muito menos na nossa experiência de fé. Tem gente que vai ler a Bíblia, lê as genealogias, aí fica cansado, né? Não entende o propósito daquilo. E aí fica selecionando, não, eu gosto de ler só os salmos, evangelhos. Cuidado, pessoal, vamos ser enriquecidos por toda a palavra de Deus. Né, ainda em Deuteronômio, no capítulo 12, avance aí só alguns capítulos, tem algo para nos ensinar a respeito da palavra de Deus. Então, capítulo 12, olha que legal. 12, versículo 32. Vamos juntos. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Mais uma vez, o Deuteronômio é a repetição da lei. É a repetição. Então, o povo era um povo de tradição oral. Né? Neste contexto aqui, as pessoas, normalmente, elas não sabiam ler nem escrever. Então, como era a forma deles terem contato com a palavra de Deus? Era por meio da repetição, da memorização. Por isso que em Deuteronômio mesmo fala que nós devemos inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. O que quer dizer inculcar? Quer dizer fazer com que eles memorizem, é colocar na cuca, né? É pôr na cachola e fazer o povo memorizar a palavra de Deus. Então ela é suficiente, nada, nem mais nem menos. Por que ela também é suficiente? Porque ela é capaz de guiar as nossas vidas. Famosíssimo Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então é ela que guia, está vendo? É os pés, é o caminho, o nosso dia a dia, a nossa peregrinação. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos peregrinos nessa terra. O que é o peregrino? É um viajante. Nós não temos residência fixa nessa terra. A residência que nos aguarda, a morada que nos aguarda, é aquela que Jesus foi preparar, não é isso? Estou indo, vou preparar para vocês uma morada, um lugar, e aí eu volto para buscar vocês. Então lá é o nosso lugar, lá é a nossa residência fixa. Aqui nós somos viajantes e peregrinos. E a pior coisa para um viajante é ele estar perdido, é ou não é? Ele está sem caminho. A pior coisa para um viajante é ele estar caminhando à noite e não ter uma luz, algo que o ilumine, o direcione. Eu me lembro que eu voltei de São Paulo. Eu fui visitar meu irmão de São Paulo, minha esposa estava grávida de 8 meses, olha que coisa, né? Mas eu orei, senti de Deus que eu deveria fazer isso, porque a minha cunhada também estava grávida. Então, pegamos o carro e fomos, aquela viagem maravilhosa na ida, tudo bem, tudo tranquilo, tudo bênção, fomos lá, visitamos, passamos uns dias lá. Aí,
hora de voltar. Enrola um pouquinho daqui, dali, o horário, pera, fica para o almoço, aquela coisa, demoramos para sair. Resumindo, mais da metade da viagem, nós fomos à noite. E a estrada ali, chega no meio do caminho, a estrada, no início, quando você está chegando em Minas Gerais, a estrada toda escura, perigosíssima, sem nada que faça uma divisão entre a mão dupla, né, a ida e a volta. Então eu dirigi extremamente atento, sabendo dos perigos ali. Eu fui chegar em casa, meus ombros doendo, tudo doendo, por causa da tensão. Eu com a esposa grávida no carro, e viagem, caminhão, aquela coisa, e a vontade de chegar em casa logo. Então, a luz é fundamental. Dirigir no escuro, você estar no escuro, você corre perigo. E aquela pessoa que não tem a palavra de Deus como luz para o seu caminho, ela corre perigo. A pessoa sem Deus, meus queridos, ela vive em constante perigo, porque se ela morrer, ela vai para o inferno. Ela vai ser condenada, porque por causa dos seus pecados, a justa ira de Deus, é isso que diz lá em 2 Efésios capítulo 2, versículo 8, a justiça de Deus, a reivindicação santa da justiça de Deus, vai cair sobre a cabeça do pecador, e ele vai ser condenado. Então, a pessoa que anda sem a luz da palavra de Deus, é como eu lá, voltando de São Paulo, eu tinha medo, falei, a qualquer momento aqui, tem um motoqueiro, eu não vou fazer uma ultrapassagem, eu não vejo. Eu viajei extremamente tenso, mas aí chegou mais próximo aqui, de fato, Betim, Belo Horizonte, aí tem uns postes lá de iluminação. Aí a viagem foi tranquila novamente. Eu peguei só um período da estrada sem luz, mas foi suficiente para eu entender o perigo que é viver sem a luz, ou caminhar sem a luz da palavra de Deus. Quanto mais na nossa vida espiritual. Isso é uma analogia que eu quis trazer aqui para a gente entender. Então, ela é capaz de guiar as nossas vidas. Por último, ela nos capacita a fazer tudo o que é bom. 2 Timóteo 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha aí, a habilitação para toda, veja que não é para alguma boa obra, para toda boa obra. A palavra de Deus é suficiente, meus queridos. Creia nisso. Ela é que te habilita para fazer o bem. O que é a boa obra? Viver corretamente para a glória de Deus. As pessoas acham que a palavra de Deus não é suficiente, aí eles recorrem a qualquer outra coisa, livros de autoajuda, sei lá, psicanálise, qualquer coisa. Não estou negando os valores disso, mas o que a gente não pode achar é que isso é um complemento à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é perfeita, ela é suficiente, é ela que guia os nossos passos, que ilumina os nossos caminhos, que nos torna perfeitamente habilitados a toda a boa obra. Amém, pessoal? Entendemos aí as 3 marcas da Bíblia? Quem sabe me dizer, quem anotou as 3 marcas? A primeira marca, olha lá, a Bíblia é suprema. A segunda marca, a Bíblia é infalível. E por último, a Bíblia é suficiente. Último slide da nossa lição, já vou dar um tempo para vocês perguntarem, se você quiser anotar aí uma pergunta, fazer alguma consideração, e aí nós já vamos orar. Último ponto, como viver a revelação bíblica? Agora que nós entendemos as marcas, a importância da revelação de Deus, da palavra de Deus, como que nós podemos viver para a glória de Deus, tendo contato com ela? Então, o primeiro ponto é, de fato, tenha contato regular com a Bíblia. Vamos lá no Salmo? Olha que maravilha. O salmo de entrada ao saltério, salmo número 1.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tenha contato regular. Aqui, a menção aqui, dia e noite, o que é isso? Não quer dizer que sol nasceu, leio, sol se pôs, leio. Não, é uma noção de regularidade. Então, é de dia e de noite, com frequência. A Bíblia é um alimento, a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. Então, nós temos que nos alimentar frequentemente, né? Se a gente não alimentar, a gente morre de inanição. E aí, por isso que a gente vê pessoas carnais, pessoas incrédulas, pessoas enfraquecidas na fé. Por quê? Porque não se alimentam regularmente da palavra de Deus. O resultado não pode ser outro, senão a doença espiritual. Então, tenha um contato regular com a Bíblia. Ainda nesse salmo, uma outra lição aqui, para a gente poder viver a revelação bíblica de fato, é ter prazer na Bíblia. Veja aqui, olha, versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Veja que não é o seu dever, a sua obrigação, o seu compromisso, é o seu prazer. Ah, meu querido, um coração regenerado pelo Espírito Santo é um coração que tem prazer nas coisas de Deus. Nós morremos para o mundo e somos vivificados para as coisas de Deus. Você tem que ter prazer na Bíblia. Ah, a Bíblia é um texto, eu tenho dificuldade de ler. É um texto com palavras muito difíceis. Gasofilácio, mancebo, iniquidade, ignomínia, palavras difíceis. Eu recomendo, recorra a traduções mais simples. Hoje em dia nós temos uma miríade de traduções bíblicas de mais fácil acesso. NVT, NVI, várias traduções, Almeida século 21. Não tenha medo, constrangimento. Tem gente que fica pegado, né, a Almeida Revista e Corrigida, acho que só ela é inspirada, as outras não são. Cuidado com isso. Todas as traduções publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, por grandes editores, todas elas têm um cuidado, um zelo na tradução, né, um conjunto de pesquisadores, homens sérios na palavra de Deus, e você tem a possibilidade hoje de acessar esses recursos. Leia lá. Você vai ver que a leitura vai ficar mais fluida, você vai entender melhor, e você vai cultivando isso aqui que o Salmo está dizendo. Eu tenho prazer na lei do Senhor. E aí, por isso que ele medita nela de dia e de noite. Quando a gente gosta de algo, o que a gente faz? A gente tem contato regular com aquilo. Então, que você também possa ter prazer. Olha, eu quero ir na escola bíblica dominical. Ah, por quê? Porque se eu não for, Deus castiga. Se eu for, eu vou perder lá, eu não vou bater meu ponto espiritual lá na igreja, né, meu cartão de ponto. Não, gente, porque eu tenho prazer, eu preciso, eu quero, eu necessito, faz bem para mim, eu quero mais da palavra, eu quero conhecer, eu quero estar na comunhão dos irmãos, eu quero aprender, eu quero tirar dúvidas. Então, esse é o grande motivo aí, é o prazer, é a satisfação na palavra. Tem a Bíblia guardada na memória, né? O Deuteronômio 6, eu já mencionei aqui, a ideia de inculcar, que está ligado à memorização, né? 2 Timóteo 2,15, Lamentações 3,21, também trazem essa lição. Na medida do possível, tente memorizar alguns versículos bíblicos chaves, para que você possa lançar a mão naquele momento da tentação, naquele momento da angústia, da dúvida, você vai e recorre a palavra de Deus. Por último, para encerrarmos a nossa aula de hoje, tem a Bíblia sempre no coração. Sempre. Por que a gente tem que fazer isso? Para sermos bem-aventurados. Aqui, vamos abrir, vale a pena. Mateus capítulo 7. Vamos voltar lá nos evangelhos. E aí a gente encerra aí o nosso assunto. Mateus capítulo 7, olha que maravilha, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a
rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não adianta, pessoal, a gente ficar aqui aprendendo, ouvindo, sendo instruídos pela palavra de Deus, se nós não a colocarmos no nosso coração e praticarmos. Porque senão a gente vai estar construindo uma ruína. Mais uma vez citando Agostinho. Agostinho falou assim, é melhor não construir nada do que construir uma ruína, é ou não é? Você constrói lá, você gasta o material, tal, e a casa cai. Então é isso. Ouvir a palavra de Deus e não praticar é melhor que não ouça. É lógico que a gente deve ouvir buscando praticar. Mas o que eu quero dizer aqui é a gravidade das pessoas que não levam a Bíblia a sério, a palavra de Deus a sério. Como é que isso deve ser feito? Ela tem que sair, né, ela tem que ocupar a nossa mente, mas ela tem que sair da mente e alcançar também os nossos corações, as emoções, os afetos. E aí a gente aprende a ter prazer de fato na Bíblia. Então nós somos o que Jesus disse como bem-aventurado. E por último, para ser um testemunho vivo de Deus. 2 Coríntios 3:3. O pessoal está abrindo a Bíblia aí? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quantos aqui querem ser cartas vivas de Cristo? Vamos ficar de pé para a gente encerrar a escola bíblica, orando. Olha lá, a oração final. Por que a gente tem que ter a Bíblia no nosso coração? Porque quando a gente tem a Bíblia no nosso coração, a gente se transforma numa Bíblia viva. A gente se transforma em cartas vivas. Deus escreve na tábua dos nossos corações. E nós podemos ser testemunhos vivos de Jesus. A minha esposa, ela fala muito isso, né? Quando a gente fundou o clube cristão lá, o clubinho cristão na faculdade, ela sempre falava isso para o pessoal. Falava assim, olha, às vezes, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. Então, que você tenha uma vida que reflita a glória de Deus. E nós vimos aqui, que para refletir a glória de Deus, nós temos que estar cheios da palavra dEle. E aí Deus vai nos usar, o nosso rosto vai brilhar, as nossas obras vão agradar a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus está no nosso coração, está na nossa mente, né, conquistou os nossos afetos, a nossa paixão, e aí sim a gente consegue resplandecer a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer, exaltar o teu nome, dizer da tua majestade, agradecer por essas pessoas aqui, Pai, pela dedicação delas em aprender da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor as ensine, Pai, as discipline no poder transformador da tua palavra, e que possamos crescer em graça abundante, no nome de Jesus. Amém.